Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora tutora Valéria e hoje nós vamos falar sobre alguns tópicos abordados na semana 1 e na semana 2. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a didática, a perspectiva da didática em diferentes períodos históricos, como ela se manifesta. Também entraremos na abordagem do aprender e aprender a aprender. Falaremos sobre os 4 pilares da educação e os fatos que interferem a aprendizagem, a questão das metodologias ativas e um pouquinho sobre os saberes docentes. Vamos lá? Muito bem, vamos iniciar então falando um pouquinho sobre a didática. Então, do grego, ela nos remete à arte de ensinar tudo a todos, e ela é o principal instrumento para a formação de professores. Também é entendida como uma ciência que estuda os saberes necessários à prática docente. Ela vai tratar da teoria geral do ensino e também vai colocar foco na questão do pesquisar, na questão do estudar os fenômenos associados ao como ensinar. Para dar sequência à nossa videoaula, nós vamos falar sobre os diferentes períodos históricos, onde emergiram novas tendências educacionais que se materializaram como importantes correntes pedagógicas. E eu coloquei aqui algumas figuras para a gente abordar, figuras que descrevem bem essas correntes didático-pedagógicas. Se observar a primeira figura, ela está associada à pedagogia tradicional, onde o papel da escola é de promover uma formação puramente moral e intelectual. A metodologia de ensino é a exposição verbal por parte do professor, e a relação professor-aluno é marcada pelo autoritarismo. Já se você observar a segunda imagem, você tem uma sala de aula muito parecida com o que temos hoje. E ela nos remete à pedagogia da Escola Nova, que foi um movimento renovador que ocorreu no Brasil por volta de 1930 e durou aí mais ou menos até meados de 1960. O fim mais importante é o desenvolvimento da autonomia moral do educando. Então, o movimento considerava que os métodos de ensino tradicionais já não tinham tanta eficácia na realidade social e não garantiam a preparação dos alunos para serem cidadãos bem adaptados ao convívio social. Assim, direcionados pelos ideais como os de Dewey, de Montessori e muitos outros, ganharam destaques as metodologias que enfatizavam a resolução de problemas e os métodos por projetos. Bom, e na próxima figura, dá para a gente visualizar ali uma esteira, né, que remete à parte técnica, à parte empresarial, né, e os alunos estudando ali naquela esteira, né. Então, por volta de 1970, iniciou a pedagogia tecnicista, que privilegiava assim, com excessividade a tecnologia educacional e transformava professores e alunos em meros executores e receptores de projetos elaborados de forma bem autoritária e sem qualquer vínculo com o contexto social. Já na sequência, nós vemos aqui um rapazinho perguntando, e daí? Né? Então, essa figura ela nos remete à pedagogia crítica e dentre as diversas correntes educacionais críticas, nós encontramos no Brasil a pedagogia crítica e libertadora de Paulo Freire, que é pautada na capacitação dos estudantes e professores, sempre associada à questão de desenvolver uma compreensão crítica, consciente de sua relação com o mundo. Bom, na sequência, então, mais ou menos aí em 1960, 1970, esse período ele foi marcado por um sinônimo de qualidade da prática do ensino,
Foi um período ao qual prevaleceu a abordagem tecnicista, né? A construção do planejamento era rígido, o domínio de sala de aula era supervalorizado, houve a valorização das técnicas, a valorização enfática nos recursos didáticos. Então, foi um período marcado ali por uma abordagem extremamente tecnicista. Bom, o marco do desenvolvimento da didática se deu em 1980 por ocasião do Encontro de Didática e Prática de Ensino, que é o ENDIP. Então, houve um aumento de produção acadêmica, né? Um aumento muito grande de produção acadêmica, os professores passaram a discutir a sua própria prática e o aluno passou a ser visto como um ser historicamente concebido, né? Então, a questão da didática, ela passou a ser um dos principais instrumentos para a formação de professores. E ela estuda o processo ensino-aprendizagem numa contínua inter-relação entre a teoria e a prática. E isso se deu muito forte a partir da década de 1980. Então, de 1990 até a atualidade, o professor ele é visto como um agente reflexivo, pesquisador e transformador. Ele busca a compreensão do cotidiano e do fazer pedagógico. E também neste período, né, a partir de 1990, houve um grande aumento nas pesquisas da questão do como ensinar. Então, segundo Araújo, nós temos 3 manifestações da didática. Então, a didática como disciplina, como ação humana, como organização institucional. Então, como disciplina, ela está voltada, né? Ela está com foco nos cursos de graduação, licenciaturas e de formação de professores, né? Como ação humana, ela expressa a preocupação dos saberes em preparar o ensino, organizar as aulas, escolher a metodologia, né? E com relação à organização institucional, ela busca técnicas e metodologias que organizem os processos institucionais que estão voltados ao ensino e aprendizagem. Daí, então, nós temos aqui um relatório que foi proposto pela Unesco em 1996, nomeado por Educação, um Tesouro a Descobrir. Ele destaca os 4 pilares da educação para o século XXI. Então, esse relatório, ele propõe um novo cenário que exige um cidadão com características específicas, como flexibilidade e adaptação. Então, os 4 pilares são aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver. Quando nós falamos em aprender a ser, nós estamos falando em reforçar o compromisso individual de nos tornarmos melhor, né? Já o aprender a fazer refere-se à aquisição de uma profissão, qualifica o aluno para imprevistos no mundo do trabalho. Já o aprender a conhecer, ele destaca o quanto o respeito pelo outro é importante. E o aprender a conviver está associado a ter acesso, a aprender sobre a cultura geral de forma muito ampla. Também selecionar o que lhe interessa, né? De forma que ele planeje o seu futuro. E daí, então, nós podemos falar em aprender e aprender a aprender, né? Quando nós falamos em aprender, o aprender está relacionado à integralidade da pessoa que aprende, as questões interno, pessoal e subjetivo, e remete ao sujeito que aprende suas condições pessoais, motoras, cognitivas e emocionais. Então, de forma conjunta, esses fatores eles se relacionam e remetem
há condições essenciais para que o aluno aprenda. Porém, existem fatores que interferem na aprendizagem dos alunos na escola, que são, que eu linkei aqui 6, mas na verdade nós sabemos que há muito mais, né? Então, os principais fatores que interferem na aprendizagem dos alunos na escola são realidade social, a nutrição, o ambiente familiar, os estímulos recebidos, a didática do professor e os aspectos culturais. E quando nós falamos em aprender a aprender, é descobrir qual a melhor maneira de se fazer determinada coisa. Então, não existe apenas uma maneira de se aprender, né? A aprendizagem não se dá de forma isolada, né? Ou seja, a gente pode dizer que a gente não pode dizer que agora nós vamos aprender matemática e depois, num outro momento, geografia, tá? Então, aprender ele é um processo que interconecta diversas áreas do conhecimento. E daí, então, desta forma, ela vai englobar um sujeito curioso e disposto a interagir. Aí, então, quando nós falamos em aprender a aprender, né, nós temos os processos inovadores aí e que nesse momento emergem as metodologias ativas, né? Então, a principal característica das metodologias ativas é a inserção do estudante como agente principal e responsável pela sua aprendizagem. Eu cito aqui 3 metodologias que são bem comuns, mas a gente sabe que tem muitas outras, né? Nós temos aqui o Flip Classroom, que a tradução seria sala de aula invertida, onde o professor, em geral, ele passa uma atividade, uma leitura, ele passa algo para que o aluno trabalhe em casa, fora do ambiente escolar, de forma que ele venha para a aula já preparado, já munido de conhecimentos para participar da prática do professor. Depois nós temos o Problem Based Learning, que é conhecido como PBL, aprendizagem baseada em problemas. Também muito similar a ele está o PJBL, que é aprendizagem baseada em projetos, né? A diferença básica, na verdade, entre os dois, na verdade, é que o PJBL ele está associado a um produto final. O aluno tem que fazer uma entrega final, né? Ele tem um produto a entregar no final desta metodologia. E depois a gente tem o Peer Instruction, que é a instrução por pares, onde o estudante, onde o aluno, ele vai estudar com seus pares, com seus colegas de sala, vai discutir, vai expor conteúdos, vai trocar conhecimento com esses pares em cima de uma proposta, de uma dinâmica elaborada pelo professor. Tá? E daí, então, nós temos muitos outros aí, muitas outras metodologias associadas. Mas o importante é dizer assim, que quando falamos em metodologias ativas, o estudante ele torna-se protagonista no processo de construção do seu conhecimento e ele passa a ser responsável por sua trajetória e pelo alcance dos seus objetivos. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso diálogo e agora vamos falar sobre os 4 saberes docentes. O primeiro seria os saberes oriundos da formação profissional, que são aqueles incorporados pela instituição de formação, tanto no âmbito de formação inicial como em termos de formação continuada. Então, são os conhecimentos pedagógicos que estão relacionados às técnicas e aos métodos de ensino, ou seja, ao saber fazer. E eles são legitimados cientificamente e igualmente transmitidos aos professores ao longo do processo de formação. Já os saberes disciplinares, eles são transmitidos em cursos de formação, seja inicial e contínua, né? E agregados aos conhecimentos específicos de cada uma das disciplinas. São saberes, eu diria, reconhecidos e identificados como
pertencentes aos diferentes campos do conhecimento, como linguagem, ciências exatas, ciências humanas e biológicas e muito mais. Já os saberes curriculares são discursos, métodos, objetivos, conteúdos e assuntos que os educadores necessitam, precisam aprender e empregar. Tá? Então, eles apresentam-se sob a forma de programas escolares, objetivos, conteúdos, métodos, de forma que os professores devem aprender e aplicar. Tá? E por último, são saberes experienciais, né? São saberes que resultam do próprio exercício da atividade profissional dos professores. Então, são saberes específicos de cada educador, da sua prática, das suas vivências no cotidiano escolar. Então, esses saberes, a gente pode dizer assim, que eles brotam da experiência e são por ela mesmo validados. Tá ok? Bom, com isso, então, pessoal, nós fechamos a nossa discussão sobre algumas temáticas da semana 1 e da semana 2. Espero que vocês tenham gostado. Ficando com alguma dúvida, alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo pelo Fale com a gente, tá ok? Um grande abraço e bons estudos para vocês.